Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente. Boa noite, a minha equipe, que está aqui também nos acompanhando aí nesse esclarecimento dos fatos. Então, conforme solicitado, eu estou aqui para a elucidação dos fatos que ocorreram através da denúncia do vereador Ézio, acusando 2 servidores nossos de furto de medicamentos na unidade de saúde das 3 irmãs. Esse caso já gerou bastante revolta e mágoa muito grande entre a equipe e com relação à procura do vereador por minha pessoa, eu afirmo que sim, que o vereador me procurou na unidade de saúde, mas foi pela primeira vez e uma única vez no dia 28 de setembro, 4 dias que antecederam as denúncias, então, nessa casa de lei. Na ocasião, a procura não foi por esse assunto, foi de forma informal, e ele veio para ver a possibilidade de um auxílio para uma família que é amigo da família dele e que, por opção, fez uma cirurgia de forma particular e ele queria ver a possibilidade, então, de estar fornecendo um auxílio para essa família. Mas, como é do nosso conhecimento, isso não é legal, isso a gente não pode estar fazendo, principalmente por ser um ano eleitoral. E aproveitando, então, a oportunidade, ele solicitou informações referente ao ocorrido na unidade de saúde das 3 irmãs com relação ao sumiço, ao desaparecimento de alguns medicamentos. Foi mais ou menos esse o termo que ele utilizou na nossa conversa na unidade de saúde. E eu confesso que eu fiquei surpresa do conhecimento do vereador sobre esse assunto, porque foi um assunto interno e que a maioria da equipe também não tinha conhecimento. Foi uma situação que a gente resolveu internamente, sem envolver os demais funcionários. Por respeito à procura do vereador, e eu sei que vocês buscam ter esclarecimento dos fatos, eu fui sucinta na resposta, e porque eu não sabia também quais eram todas as informações que o vereador tinha naquele momento. Então, eu também tinha que cuidar, porque eu não poderia ficar expondo questões e situações que talvez ele também não tivesse conhecimento. Em momento algum, naquele momento, o vereador me questionou frente à minha posição, frente a esse assunto, né? Ele não me questionou por que eu não tomei outra atitude ou algo nesse sentido. Em momento algum, ele também solicitou maiores informações com relação a esse assunto. Em momento algum, naquele dia, o vereador usou o termo ou a palavra furto ou roubo. E, na verdade, depois disso, agradeceu as respostas e saiu. Para mim, essa era uma situação resolvida e esclarecida, então, até aquele momento. Depois, então, que aconteceu toda essa exposição. E eu tinha conhecimento de um conflito que existia entre a Josiane e o Dr. Carlos. As providências foram tomadas sim, mas pelo jeito não foi favorável aos acusadores ou às pessoas que acusaram o doutor e a Nica com relação a esse fato. Na ocasião, ao ouvir a Nica e o Dr. Carlos, os relatos condiziam exatamente com o que eu vi nas imagens que eu tive acesso. Em momento algum, os 2 negaram ter entrado na farmácia para pegar medicamentos para uso próprio do Dr. Carlos, para tratamento no momento. O que gerou a entrada do doutor na farmácia foi uma dor que ele tinha no pé, mas ele retirou alguns medicamentos para gripe e
e alguns medicamentos que ele faz uso contínuo. Tanto que eles não tiveram nem o conhecimento da captura dessas imagens, porque no momento como o que eles me disseram condizia com o que eu vi, eu não achei necessário expor eles a tal fato. E daí então eles foram cobrados para que eles relatassem esses fatos para a Josiane, assim como passassem a relação dos medicamentos que eles retiraram na unidade para dar a devida baixa no sistema. E essa baixa deveria acontecer em nome do doutor, porque se foi ele que retirou esses medicamentos, é de responsabilidade dele o uso, então que fosse dada a baixa no sistema no nome dele. No conhecimento depois pela Josi da falta de 816 itens, eu solicitei da Josi então que ela entrasse em contato com os colegas que substituíram ela por um prazo maior de 60 dias, pois ela estava afastada de licença médica, pois ela tinha feito uma cirurgia estética, uma cirurgia reparadora, e ela ficou mais de 60 dias afastada. Então, nesse período, outros colegas substituíram ela. Esse relatório, ele deveria ser analisado junto com a equipe que substituiu ela por esse período, porque foram mais funcionários que trabalharam na unidade por 2 meses enquanto ela não estava. Para avaliar se talvez pudesse ter ocorrido alguma falha na hora do registro ou por algum outro motivo, alguma falha no sistema. Mesmo porque seria impossível o doutor ter levado esses 816 itens numa única sacola, que foi o que eu vi naquelas imagens. Uma sacolinha e lá dentro não caberiam os 816 itens. E muito menos em frente ao olhar dos colegas que estavam com ele, porque naquele dia ele não subiu sozinho, ele subiu com a Josiane e ele subiu com mais 2 colegas, que foram a Nica e a Cleo. O doutor, ele estava trabalhando com nós também só há 30 dias. Então, na verdade, ele desceu na unidade por apenas 4 vezes. Ele tinha descido para a unidade de saúde das 3 irmãs. E, para minha surpresa, nenhuma dessas solicitações foram atendidas pela própria Josiane. Então, nesse momento, usando sim de má fé, pois ela usou o poder dela, a senha, a chave de acesso, que foi a ela confiada, para o benefício próprio, porque ela fez o relatório da forma que ficou conveniente para ela naquele momento. Porque, inclusive, quando o doutor foi cobrado sobre a retirada desses medicamentos, ele se dispôs a fazer a receita dos medicamentos que ele retirou, ele mesmo, ou então solicitar de um colega médico que o fizesse para dar baixa no sistema. A Josiane, no momento, relatou que não teria necessidade, que bastasse passar a relação dos itens que eles retiraram para daí, então, dar baixa. E a gente viu também que não teve dispensação de nenhum item no nome do Dr. Carlos. Todos os itens foram dispensados como desaparecidos. Não teve também o contato com os colegas para averiguar possíveis falhas. E a baixa no sistema dos medicamentos dados como desaparecidos foram no dia 10, no período da manhã. Eu só vi as imagens no dia 10, na sexta-feira, no período da tarde. O doutor e a Nica, eles foram ouvidos no dia 13, no primeiro horário da manhã, era uma segunda-feira, quando as providências então foram solicitadas naquele dia 13, depois de eu ter ouvido as partes envolvidas. Mas o relatório já estava concluído.
nesse dia 13, o relatório já estava pronto, dado todos os medicamentos, então, como desaparecidos. E os medicamentos, eles são de distribuição gratuita, então não teve lesão ao patrimônio público. Qualquer um poderia ter pego a receita desses itens e ter ido no postinho retirar esses medicamentos. Então, na verdade, a Suzane usou do acesso de confiança para fazer realmente o que fosse conveniente. Eu respeito, eu confio e tenho muito orgulho da minha equipe. E eu confiei que, nesse caso, as orientações também tivessem sido seguidas. Eu, enquanto gestora, não tenho interesse pessoal nenhum em defender a Anitta e o Dr. Carlos. E eu também não tenho interesse pessoal nenhum em responsabilizar a Josiane por tal atitude. Só que todas as providências e a decisão foi tomada em cima de fatos concretos, relatórios, depoimentos e evidências. Então, com tudo isso, com a soma de tudo isso, ficou claro que houve sim e agiu sim de uma forma pensada, porque o relatório já estava pronto antes de qualquer tomada de decisão. Esse relatório analítico, com baixa de estoque, ele acontece todos os meses. E avaliando os relatórios anteriores, do ano de 2018, eu pude observar que em janeiro teve uma baixa de estoque de 119 itens. E em março, de 140. E nesse período, nessa época, eu não fui informada que pudesse ter acontecido algo diferente ou que alguma outra coisa pudesse ter acontecido, falha no sistema ou por algum motivo. E nesses também não tinha nenhuma anotação como se tivesse sofrido um desaparecimento ou um furto. Em agosto, como a baixa foi de 816 itens, foi a soma dos meses de junho e julho, que não aconteceu um relatório. E nesse período de junho e julho, outros colegas atenderam na unidade. Então, teria que realmente ser avaliado para ver se, por algum motivo, pudesse ter ocorrido alguma falha no sistema. E, na soma disso tudo, tinha medicamentos, inclusive, vencidos no mês 3. Então, foi uma soma que gerou todo esse acúmulo de comprimidos, então, no mês de agosto. A falha no sistema acontece sim, e ela já vem sendo trabalhada para que aconteçam ajustes. E a internet também, às vezes, é falha. Então, às vezes, podem acontecer algumas falhas com relação à internet na unidade Sou das Três Irmãs. Em 2018, a gente também teve um fluxo grande de licenças médicas, férias, atestados. Então, a gente sempre acaba tendo que remanejar a equipe. Isso também acaba causando alguns transtornos e algumas dificuldades com relação ao preenchimento de relatórios e tudo mais. Nas unidades do interior, só tem medicamento básico para entrega sob prescrição médica. Então, são dispensados pelos próprios técnicos, assim como uma farmácia privada também. Quando a gente vai para ser atendido na farmácia, na maioria das vezes você é atendido por um atendente, dificilmente você é atendido por um farmacêutico. Então, o farmacêutico faz um controle sim da dispensação do medicamento, acompanha, mas normalmente quem faz a dispensação são os atendentes técnicos. Então, assim, se o senhor ainda se sentir lesado com todas essas informações, principalmente o senhor relatou que os vídeos foram cortados, foram mexidos, eu realmente aconselho que o senhor procure o Ministério Público, porque daí sim eles passam por perícia.
E porque nós não precisamos omitir fatos, nós não precisamos esconder nada com relação a isso. E para nós, após todas essas avaliações, avaliação de relatórios, ficou claro que tudo que aconteceu entre eles foi um reflexo de um conflito pessoal realmente. Mas a exposição de uma equipe inteira pôs em questionamento o trabalho da Secretaria, que sempre foi muito bem visto em toda a região, e deixou boa parte da equipe indignada com tal posicionamento público, que levou uma coisa, um fato interno, a ser público. Eu confesso que eu também fiquei indignada com a atitude do senhor, pois no dia que conversamos, em momento algum, o senhor pôs em dúvida o meu posicionamento frente a tal situação. Não solicitou mais informações com relação ao caso, assim como no momento nenhum, naquele momento, o senhor usou o termo furto ou roubo. E a minha demora realmente aqui para dar essa resposta foi porque a gente realmente precisava aguardar a conclusão da sindicância, e o qual, após a conclusão, a gente pode observar que foi condizente com as providências que já haviam sido tomadas anteriormente. Então, acho que seria isso. Aberto, então, a pergunta. Secretária, por que então você não trouxe as imagens das câmeras que foi aprovado por todos os nossos vereadores? Você não tem nada para esconder. Por orientação jurídica, eu não poderia trazer imagens para expor ninguém, porque como foi uma captura de imagem interna, está lá, qualquer um pode ir lá assistir, mas eu não tenho essa liberdade de expor ninguém. Então, as imagens foram, para mim, pelo jurídico, proibidas a expor assim, na mídia, mas elas estão lá para qualquer um que quiser, tiver disponibilidade de ir lá assistir do início ao fim, porque as imagens estão lá íntegras. Outra pergunta. Se o remédio foi no dia 8 para 3 semanas, de manhã, e à tarde foi atendido 3 pessoas, 3 consultas, que aquele dia chovia muito, e nenhum paciente pegou medicamentos, como é que você me explica que outro dia esse remédio, que foi no mesmo dia, outro dia estava faltando? É que assim, o relatório foi dado baixa, somando-se todos, que deram 816 itens. Era impossível isso sumir num dia só. Mas o que o doutor retirou foi passado para a Josiane no outro dia. E, pelo que eu vi, a relação que eu tenho dos pacientes que foram atendidos, foram 6 pacientes. E na quinta-feira de manhã, também, acho que foi feita dispensação de alguns medicamentos para pacientes, não tinha consulta, não tinha, mas para pacientes que fazem uso de medicamento contínuo. Quer dizer, esse remédio novo que foi levado aquele dia, porque daí já foi como um lote novo, né? Foi como um lote novo. E já não era o medicamento que estava no posto, aí já entrou como um lote novo aquele medicamento. E esse medicamento no outro dia já estava faltando. Pode ser que realmente alguns desses medicamentos que o doutor retirou, desses tenha tido alguns que tivessem ido naquele dia, né? Não sei exatamente quais foram os medicamentos que ele retirou e a quantidade, que agora eu não tenho anotado aqui, mas tem lá anotado e tem por WhatsApp a mensagem repassada, mas com relação ao lote, pode ser que ele retirou exatamente os medicamentos que a Josiane trouxe de manhã, ele retirou naquele dia. Sobre a sindicância, sobre a funcionária, eu quero saber em que tese vocês vão haver essa sindicância. É falta de ética, né? Porque um assunto interno não poderia ter saído assim para fora. E a outra situação foi de que todas as orientações que foram repassadas para ela não foram seguidas. Elas
Ela tomou a posição, a postura que ela achou conveniente para ela. Obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta, algum vereador? Então, desde já quero agradecer, secretária Beth, seja sempre bem-vinda a essa casa de lei. Muito obrigado pela explanação.